Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Continuando a falar sobre todo aquele processo de reprodução humana, hoje a gente vai começar a falar sobre fecundação. Quais os processos que acontecem para acontecer a fecundação, tá bom? Então a gente viu já, né, os sistemas reprodutores, a gente já viu sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. E agora a gente vai entrar na fase de fecundação e depois desenvolvimento embrionário. Então vamos lá. Então, a fecundação é esse processo aqui da imagem. Então, eu tenho um óvulo e tenho os espermatozoides tentando fecundar ele. É um processo que a gente chama de corrida da vida. Literalmente é uma corrida. Quem entrar primeiro ganha a corrida e vai ser fecundado. Então, os espermatozoides, eles são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo para chegar até ele. Por quê? A mulher, cada mês, ela vai ovular de um lado, e aí, após ela ovular e ter essa relação sexual, esse óvulo vai emitir sinais de onde ele está, para facilitar a chegada do espermatozoide, para facilitar esse processo de fecundação. Mas não é só isso que acontece. O espermatozoide, ele tem uma ajudinha extra do sêmen masculino. Porque quando o sêmen entra em contato com o útero da mulher, ele vai estimular, a partir de outras substâncias químicas, a contração desse útero, e essa contração ela vai facilitar o nado desse espermatozoide até chegar no óvulo. Então, o espermatozoide ele precisa ser rápido e ágil, e essa contração facilita esse movimento, tá bom? Quando chega até o óvulo, os espermatozoides vão tentar entrar, vão tentar romper a membrana desse óvulo, tá bom? E aí, o óvulo vai ficar lá paradinho, ele tem o seu núcleo lá, ó, N, quer dizer que ele só tem 23 cromossomos, e aqui a gente tem os espermatozoides tentando entrar. A gente tem uma estrutura específica que chama acrossomo. Esse acrossomo, ele tem a função de furar a membrana do óvulo para conseguir fecundar ele, tá bom? É como se fosse uma faquinha. Então, os espermatozoides, eles vão começar a tentar furar essa membrana plasmática. E quando um espermatozoide consegue fecundar, consegue quebrar essa membrana plasmática para entrar, o óvulo ele vai começar a produzir conteúdos que a gente chama de glândulos corticais, que vão impedir que outros espermatozoides consigam entrar nele também. Então, a partir do momento em que um espermatozoide entra no óvulo, outros espermatozoides não vão conseguir entrar, não vão conseguir fecundar. E aí eles vão ser liberados no organismo a partir de urina, a partir de outro tipo de excreção, tá bom? A partir de outro tipo de excreção. O espermatozoide que conseguiu adentrar essa membrana plasmática, ele vai entrar, né, com a cabeça, onde tem um núcleo desse espermatozoide, onde a gente vai ter as informações genéticas, e a parte caudal, que é a cauda desse espermatozoide, vai ser degenerada, ou seja, vai ser excluída do nosso organismo também, juntamente com os outros espermatozoides que não foram fecundados, tá bom? Quando o núcleo do espermatozoide entra, a gente vai ter a junção deles para formar um núcleo 2Ns, ou seja, 23 cromossomos do pai e 23 da mãe para formar um núcleo de 46 cromossomos. Conseguiram entender? Então, eu tenho lá o meu óvulo bonitinho, eu vou ter lá os meus espermatozoides tentando fecundar ele a partir do rompimento da membrana pelo acrossomo, e aí depois eu vou ter, então, a junção dos meus núcleos. Só que, quando a gente tem 23 cromossomos, a gente não chama ainda de núcleo, a gente chama de pronúcleo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A gente tem aqui, que eu tenho 2 pronúcleos já bonitinho, mas só para vocês verem. Isso aqui é uma célula, né, vista em microscópio, e aqui a gente tem o núcleo, o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino. O feminino já está dentro do óvulo, já foi formado a partir da ovulação, de divisões celulares, tá bom? E o masculino, ele é liberado a partir do núcleo do espermatozoide, pela parte da cabeça do espermatozoide. E aí a gente vai ter uma união desses pronúcleos para assim formar o núcleo. Então, eu pego 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, formo um núcleo com 46 cromossomos, tá bom? Essa formação, essa união, a gente chama de cariogamia, que é quando eu junto os 2 pronúcleos para formar um núcleo só, beleza? Que tem as informações genéticas dos 2. Aqui estava no espermatozoide e aqui estava no óvulo, ok? Quando eu tenho a junção desses 2 pronúcleos,
a gente já chama essa célula de um novo ser. A gente chama ela de zigoto. Esse zigoto já é propriamente um novo ser, já é o início desse processo de desenvolvimento embrionário, tá bom? E isso vai acontecer até onde eu falei para vocês, até a formação do zigoto, em 24 horas após a relação sexual. 24 horas após a entrada do espermatozoide no útero. Depois que forma o zigoto, a gente vai ter o processo de clivagem. Essas clivagens são divisões sucessivas celulares. Então, eu tenho um zigoto que vai formar 2 células, que vai formar 4, que vai formar 8, que vai formar 16, até chegar numa estrutura com várias células, que a gente chama de mórula, e essa mórula vai se desenvolver e formar outra célula muito importante, que eu vou explicar por quê, que é o blastócito, já com células internas que se diferenciam das externas. Lembrem-se que, quando eu falo de interna e externa, é tudo tão perfeito que já são posicionados mais ou menos aonde vão formar os órgãos, aonde vão formar as estruturas internas e as estruturas externas do indivíduo. É tudo muito perfeito nesse processo, tá bom? Esse processo que eu falei para vocês, ele acontece aí no máximo até 7 dias. Só que nesses 7 dias a gente tem assim, ó, a divisão é a seguinte. Eu tive a formação do zigoto. No segundo dia, após a relação sexual, após o espermatozoide entrar no óvulo, no ovário, desculpa, no útero, eu vou ter a primeira divisão celular, a primeira clivagem. Então, eu vou formar uma célula que se dividiu em 2, certo? E aí, eu vou ter, entre do quarto até o 7º dia, a formação do meu blastócito. Então, olha aqui. Isso daqui acontece após 24 horas da relação sexual, isso daqui 48 horas após, e isso daqui até 7 dias após. Tá bom? Então, é muito rápido o processo dentro do organismo da mulher. Tá bom? Muitas das vezes imperceptível por ela. E aí, a gente vai ter o processo de nidação e realmente o início da gravidez. Vou retornar aqui nessa imagem para vocês verem. Todo esse processo da formação do zigoto até as clivagens e a chegada da mórula depois do blastócito acontece nas tubas uterinas. Lembra que o ovário, ele vai liberar o óvulo, que vai ficar nas tubas uterinas? Ele vai ficar nas tubas uterinas até a formação do blastócito. Formou o blastócito, essa célula vai descer e vai fazer o processo que a gente chama de nidação, tá bom? Essa nidação é o quê? É quando o blastócito se fixa ao endométrio, lá na parede uterina. Lembra que eu falei para vocês que a menstruação é a liberação desse endométrio? Porque no ovo fecundação, quando acontece fecundação, o endométrio vai servir como caminha para esse blastócito. Ele vai se fixar lá para acontecer realmente a gravidez. Então, a partir do momento que o blastócito desce das tubas uterinas, se fixa no endométrio, a gente já tem uma gravidez. Isso acontece 1 semana após a fecundação, 1 semana após o sêmen entrar dentro do útero da mulher, tá bom? Então, em 1 semana, a mulher já está grávida. Beleza? Até aqui? E aí, aproveitando que eu tô falando disso, eu vou explicar para vocês sobre gêmeos dizigóticos e gêmeos monozigóticos, tá bom? Então, aqui tá trocado o nome, mas assim, vou tentar explicar para vocês. Dizigóticos é a mesma coisa de gêmeos fraternos ou gêmeos diferentes. E monozigóticos é a mesma coisa de gêmeos idênticos. Como que acontece, professor, a formação desses gêmeos, sendo que a senhora falou que o óvulo ele produz aquelas glândulas corticais que não deixam o outro espermatozoide fecundar? Como que eu vou ter 2 indivíduos dentro da barriga da mãe? Vou explicar para vocês agora. Os gêmeos idênticos ou monozigóticos, eu vou explicar para vocês por que esse nome. Eu tenho a fecundação apenas de um óvulo e um espermatozoide. Durante aquelas clivagens, mais ou menos até o 10º dia ali de clivagem que acontece, até o 10º dia de divisões celulares sucessivas, por algum motivo, a célula vai se dividir em 2 e vão continuar se dividindo e formando dois blastócitos. Então, eu vou ter 2 indivíduos. Por algum motivo, nas divisões celulares. Então, a gente chama de monozigóticos porque foi um gameta só e um óvulo só para fecundar, tá bom? Então, a mulher liberou um óvulo e o homem um espermatozoide, eles fecundaram e por algum motivo, durante as divisões celulares, aconteceu a formação
de dois indivíduos. Esses indivíduos, eles dividem a mesma placenta, tá bom? Eles ficam em bolsas amnióticas separadas, então cada um fica na sua bolsa amniótica, cada um tem o seu cordão umbilical diferenciado, tá bom? Mas eles têm características idênticas, normalmente o mesmo sexo também. Então, são dois homens ou duas mulheres, tá? Porque o processo é idêntico durante o desenvolvimento. Já quando a gente tem os dizigóticos ou gêmeos fraternos, a mulher, por algum motivo, seja genético ou hormonal, em vez de liberar um óvulo por mês, nesse mês específico que aconteceu a fecundação, ela liberou 2. E esses 2 óvulos vão ser, então, fecundados por 2 espermatozoides. Como são 2 óvulos e 2 espermatozoides, carregam informações genéticas diferentes, eles são formados em placentas diferentes, bolsas amnióticas diferentes, cordão umbilical diferente, e assim eles vão ter características diferentes. Normalmente, sexos diferentes também, tá bom? Então, a gente tem os gêmeos idênticos, que é o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide, e eu tenho os gêmeos fraternos ou não idênticos, que eu tenho 2 óvulos e 2 espermatozoides. Conseguiram entender? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, vocês me falem. Agora, eu vou entrar no assunto que chama anexo embrionário. Durante o desenvolvimento, a gente tem a formação de alguns anexos que vão facilitar para o bebezinho estar ali na barriga da mãe. A primeira dela é a vesícula vitelínica. Ela fica ligada ao intestino do embrião durante todo o desenvolvimento. À medida que o embrião se desenvolve, vai ter o consumo do vitelo, que é uma substância rica em proteínas, aminoácidos, rica em componentes, né, para aquele bebê. E aí, consequentemente, conforme esse embrião, né, vai se desenvolvendo e se alimentando desse vitelo, o saco vitelínico vai reduzindo até desaparecer. Então, no início da gravidez, esse saco vitelínico é um pouco maior, porque o embrião ainda está no começo da formação e o consumo do vitelo é maior. Gente, alguns vitelos ainda permanecem, como, por exemplo, o ovo da galinha, tá bom? O ovo da galinha, ele tem um vitelo, que é ali a parte da gema, a parte da gema, que é o vitelo que o pintinho vai se alimentando para formar aquele bichinho dentro do ovo para conseguir sair, tá? Quando a gente pega um ovo que não foi chocado, a gente está consumindo o quê? O vitelo da galinha. Delícia. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o saco vitelínico, bonitinho, aqui, ligado lá ao embrião, ao feto. A gente tem o âmnio. Ele é uma membrana que envolve completamente o embrião, delimitando a cavidade denominada de aminoática, tá bom? E a gente tem o córeo, que é uma membrana que envolve o embrião também, todos os demais anexos embrionários. Todos os anexos embrionários vão estar dentro do córeo, e é o anexo mais externo do corpo do embrião. Então, aqui, ó. Opa, eu tenho o âmnion, que é o saco amniótico, onde vai ter o líquido amniótico, onde o bebezinho fica. Então, quando estourar a bolsa da mulher, sai aquele líquido. É o líquido que está dentro do âmnion. E aqui a gente tem o córeo, que é a parte mais externa, onde todas as estruturas estão dentro dele. Tá bom? É a parte mais externa do feto. A gente tem a alantoide. A alantoide é uma membrana embrionária formada a partir do intestino posterior, que serve para a respiração e excreção dos embriões, principalmente de répteis e aves, na verdade, de répteis e aves, como a gente fala principalmente, né? Nos mamíferos, ela constitui parte do cordão umbilical desse mamífero, que vai se unir ao córeo para formar a placenta. Então, em mamíferos, a alantoide, ela vai se unir ao córeo e formar a placenta, aquela estrutura onde o bebezinho vai estar dentro, tá bom? Onde falam que é a árvore da vida, que é toda vascularizada, que passa as informações e é excretado também pelo bebezinho, porque o cordão umbilical é onde o sangue é compartilhado com a mãe, né? As trocas gasosas, e o bebezinho precisa excretar também a partir desse cordão umbilical, tá bom? Principalmente gás carbônico. E aí, em répteis e aves, essa alantoide não forma o cordão umbilical e ela serve para respiração e excreção desses animais. Então, aqui, vou mostrar para vocês aqui o cordão umbilical, e aqui a gente tem a alantoide, que faz parte desse cordão umbilical, que se junta ao córeo, que é essa parte aqui que está de azul e verde, representando os vasos sanguíneos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, entendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só me procurar.
A gente volta na semana que vem para mais aulas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais.